Pegue a sua Bíblia, abra a palavra de Deus em Gênesis, versículo 3. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Feche seus olhos. Grandioso Deus, Pai, derrama, meu Pai, uma porção nova, pois a sua palavra, meu Pai, está sendo lida. Pai, eu te peço agora, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Pai, que essa semente venha cair em nosso coração e germinar e crescer e dar frutos, ó Deus. Que não seja mais eu, mas seja o Espírito Santo do Senhor a revelar a sua palavra. Oh Jesus amado, o Senhor é o plano perfeito, é o plano perfeito das nossas vidas. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus em Gênesis 1 vem nos dizer sobre a criação. Eis que Deus fez todas as coisas. Capítulo 1. No capítulo 2, a palavra de Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e fez a mulher a sua auxiliadora. E o texto que lemos se encontra no capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, sobre o pecado, como o pecado entrou. E esse versículo em si vem nos dizer: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Essa vestimenta, ela é uma provisão divina, que vem junto com a comunhão com Deus, porque fala que é da pele de um animal, e se entendermos, vamos ver que foi o primeiro sacrifício feito, e Deus foi quem fez, e Ele fez esse sacrifício pela expiação do pecado de Adão e Eva, para poder cobrir o pecado de Adão e Eva, e voltar a ter comunhão, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele vinha na virada do dia, a ter com Adão e conversar com Adão, e Adão tinha com Ele, até pecar. Então o Senhor fez vestimentas para cobrir a sua nudez, a sua intimidade, a sua vergonha. Porque a palavra nos diz que quando eles comeram do fruto e descobriram do fruto da árvore, do bem e do mal, e viram que estava nus, eles sentiram vergonha e se esconderam. Então Deus tirou aquele pecado pelo sangue daquele animal e os cobriu com a sua pele. Desde o início, o plano perfeito tem nome. Desde o início. E o plano perfeito é Jesus. É Jesus. É Jesus. O pastor Ney foi fazer aqui o dízimos e ofertas, e eu pensei, gente, será que ele leu meu caderno? Porque não tem lógica. E agradeci, glória a Deus, o pastor Ney já abriu o culto. Porque Jesus é maravilhoso, meus amados. Ah, Jesus.
o amor maior, tão sublime, tão perfeito, amoroso desde o início. Ele já te amava, porque Ele é o amor. Jesus é o amor. E como é bom poder falar de Jesus, como é bom poder falar do seu plano perfeito. Esse plano perfeito, meus amados, é para todos nós que cremos. Esse plano perfeito é para quem reconhece o senhorio do Senhor Jesus. É maravilhoso, é maravilhoso. E Jesus veio para nos conectar ao Pai. Jesus veio para nos conectar ao Pai. Riquelme, projeta para nós, por favor, João 14:6. Jesus respondeu: igreja, me ajuda, por favor. Ninguém. Aleluia. Bata palma para Jesus, meus amados. Bata palma para Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, o plano perfeito. Ah, Jesus maravilhoso. Jesus é muito lindo, meus amados. No começo ali, Deus teve que sacrificar um animal para tirar as vestes. E Jesus depois veio por nós, para nos limpar, para tirar do lamaçal que nós vivíamos. Mateus 27:51, Riquelme, por favor. 27:51. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Próximo. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Aleluia. Naquele momento, o véu se rasgou. Qual o momento? No momento em que o meu Senhor estava sobre o madeiro, carregando os meus pecados, dizendo: está consumido. Naquele momento, Ele me deu livre acesso ao Pai. Naquele momento Ele diz: pronto, você não precisa de trazer mais animais a serem sacrificados, você não precisa mais que um sacerdote entre nos santos dos santos e apresente o seu pecado, a sua oferta. Não, você não precisa, você tem conexão direta com o Pai, através do meu sangue. Jesus é maravilhoso, meus amados, e Ele é o plano perfeito para a minha comunhão, a sua comunhão com o único Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Deus, em sua imensa sabedoria e santidade, nunca quis perder a obra mais perfeita e completa que Ele criou, que sou eu e você. Deus nunca quis perder. Ele nunca quis. Mas há uma coisa que nos afasta do Pai, e é os nossos pecados. Sabe, a mão de Deus, ela sempre está ali, estendida. Sempre, sempre. A mão de Deus sempre está estendida para te abençoar, Emerson. Sempre. O Senhor não recua a mão dele. Ele não recua. O ouvido do nosso Deus está sempre atento a nos ouvir. Sempre. Ele não deixa de te ouvir. Mas os nossos pecados,
as nossas iniquidades, as transgressões, nos afastam da sua presença. Isaías 59:1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. O próximo. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Os nossos pecados. Mas a palavra diz que somos todos pecadores, e não é verdade? Mas a palavra também diz que temos um Salvador. A palavra também diz que temos um ajudador, que temos um consolador. A palavra também diz que Jesus é o plano perfeito. Ah, se não fosse esse plano, meus amados, aonde estaríamos? E como é bom poder amar Jesus, como é bom poder falar de Jesus. Deus, em certo tempo, fala assim: vamos cumprir o plano. O plano já foi estabelecido desde o começo. Jesus seria a pedra que esmagaria a cabeça da serpente de Satanás. Mas agora, vamos cumprir esse plano. Vamos fazer esse plano ser cumprido. João 1,14. João 1,14. E é lindo, irmãos. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, e glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler na minha versão. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Como Jesus é lindo, né, igrejas? Como unigênito do Pai. Jesus era o filho único. Ele era filho único. Mas por amor a mim e a você, Ele se entregou para que possamos ser feitos filhos de Deus por herança. O plano começou a ser executado, meus amados, quando Jesus, que era o maior, veio para essa terra e se fez o menor, humilde, simples, sofreu todas as tentações. Amei, glória a Deus. Sofreu todas as tentações. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o amor verdadeiro. E eu penso assim, muitas das vezes vem esse pensamento, não que eu pense assim. Quando eu olho para dentro de mim, vem na minha mente assim: eu não vale a pena. Pelos meus erros, os meus pecados, eu não vale a pena. E eu creio que quando a gente olha para dentro de si, eu creio que eu não estou sozinho nessa. A gente vê que um Deus tão sublime, tão grandioso, e tudo que Ele passou, sabe, a gente tem que reconhecer: Senhor, eu não vale a pena.
Mas sabe, Jesus não vê como a gente. E eu creio e imagino que quando Jesus lá do alto olhava para nós, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele olhava para nós, eu creio que Ele olhava e falava assim: eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá por ele. Eu vou lá pelo Tiago. Eu vou lá pela Eliane. Eu vou lá pelo Emerson. Eu vou lá. Eu sei que vão me vender, mas eu vou. Eu sei que vão me trocar, mas eu vou. Que vão me trair, mas eu vou lá por eles. Eu sei que eu serei humilhado, esmagado, ferido, transpassado, mas eu vou, porque eu amo, porque eu sou o amor. Eu creio que quando Jesus olha para nós, foi esse o pensamento e a fala dele: eu vou lá, pode vir tudo em cima de mim, eu vou carregar aquele pecado, eu vou carregar aquela enfermidade, eu vou carregar aquele problema, para que o meu filho tenha vida, e tenha vida com abundância, para que o meu nome seja proclamado em todos os cantos da terra, para que os paralíticos andem, os cegos vejam, os surdos ouçam. Eu vou lá, porque eu tenho coisas a fazer, eu vou lá porque eles vão se levantar, e eles vão falar em meu nome, e um dia entregarão a sua vida, e não retrocederão. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus veio, e se cumpriu tudo, e hoje estamos aqui. Em João 15, 13, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. O que eu enxergo aqui? Você tem opção. Você pode escolher. Você não é obrigado. Você não é obrigado a servir Jesus. Você não é obrigado a reconhecer o seu senhorio. Mas se você fizer isso, aquele sangue derramado na cruz do Calvário vai estar sobre você, te protegendo, te guiando. E não só isso, a palavra nos garante que se reconhecermos, seremos feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque se com Ele sofremos ou padecemos, com Ele também seremos glorificados. Aleluia! O plano perfeito é Jesus Cristo. Hoje, aqui na nossa igreja, e nas outras também, tem tipos de pessoas que se enquadram. Tem quem veio buscar uma bênção, tem quem veio trazer um problema, e tem quem somente veio adorar. Os três têm o mesmo valor para Deus. Sabe por quê? Se você veio buscar uma bênção, hoje você vai levar. Se você veio trazer um problema, hoje ele vai ser resolvido em nome de Jesus. E se você veio adorar, bata a palma e dá um glória a Deus, que Deus é maravilhoso. Aleluia.
Glória a Deus. Romanos 12, 2, a parte B. Vamos ler tudo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você escolhe Jesus como o plano A da sua vida, e você deixa que o Espírito Santo te conduza, você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. E é muito bom poder experimentar. Tem um testemunho rápido que faz parte do contexto. Essa semana eu fui fazer um serviço em Coromandel e eu não queria ir. Não queria ir. Igual um menino, emburrado. Queria entregar o serviço, nem receber o que eu já fiz e deixar para lá. Entrei em oração. Uma batalha tremenda na minha mente. Minha esposa entrou em oração comigo. E eu fui orando. Peguei um olhinho de unção, me ungi e saí cedo. Fui 5 horas da manhã. Cheguei lá. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero estar aqui. O Senhor sabe, não é medo do serviço, eu não quero. Eu não quero estar aqui, eu não quero fazer, eu quero ir embora. O Senhor sabe. Mas eu tenho que cumprir a minha palavra. Eu falei que eu ia fazer. E eu peguei esse óleo e comecei a ungir. Tudo. Ungi as bases, me ungi o local e comecei a orar. Aí o rapaz que trabalha comigo falou assim, tem que ungir mesmo, né? Beleza. Aí chegou o técnico de segurança, olhou para mim, olhou para o Márcio, que é o rapaz que trabalha comigo. Bom, tal, prazer. Essa aí é a sua equipe? Eu e o Márcio. Falei, sim, é minha equipe, eu e o Márcio. E profetizando, e o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, e os anjos, e a minha esposa que está lá orando por mim. Meus amados, cheguei lá cedo, umas 8 horas da manhã, comecei a trabalhar 3 horas da tarde, porque foi o horário que o MUC chegou. E até as 3 da tarde foi muita luta espiritual. Mas não reclamei, só orei e vigiei. E Deus foi tão maravilhoso que aquele serviço era serviço para 5, 6 dias, para 5, 6 homens. Uma plataforma, 27 metros, 7 metros de altura, cheio de trem. Meus amados, nós começamos 3 horas da tarde na terça. O Senhor enviou um moqueiro excepcional. Enviou um cara que estava lá de ajudante, mas assim, da empresa, não estava nem para ajudar, mas toda hora, o que você está precisando, eu vou te ajudar e tal. E eu só agradecendo. Aí, eu costumo levar uma caixa de som para onde eu vou. Até quando a gente vem fazer a limpeza da igreja, eu trago, alguns irmãos sabem, vem de manhã, a gente está ouvindo os louvores. Aí, nesse dia tribulado, falei, não vou nem pôr o louvor. Mas aí, na quarta-feira cedo, eu falando com Deus, ele falou assim, você vai levar a caixa e vai ligar o louvor. E eu, mas tá, vou levar. Ele falou, vai, porque eu vou te usar. Falei, amém. E liguei o louvor e nós trabalhamos. E eu percebi que tinha um rapaz lá, chama José Cláudio, que as pessoas vinham e zoavam, zombavam dele, assim, zombarias pesadas em cima dele, e ele estava meio assim, e eu fiquei calado, não falei nada, fiquei quieto, de vez em quando conversava, mas estava trabalhando, até que ele me perguntou, de qual igreja você é? Ah, irmãos, como é bom falar de Jesus.
E eu falei, sou da Mar Serviço, Zona Sul, tal, já abre aí, olha aí para você ver no YouTube, vai seguindo, vai fazendo aí que você vai ver. Ah, é, e tal, e tal. E aí ele foi me contar a história dele. Um rapaz novo, que perdeu o pai e a mãe de Covid, com apenas 11 dias, que se envolveu com drogas, se envolveu com mulheres, que, sabe, aquela vida destruída, que o inimigo zombou. E aí eu comecei a entender o propósito de Deus. Eu comecei a entender o plano do Senhor Jesus. Por que eu não queria ir? Porque eu ia deixar uma semente na vida daquele homem. Porque eu ia falar de Jesus. Eu ia falar sobre, igual eu falei para ele, sabe esse vazio que você está sentindo, essa dor que você está sentindo agora? Meu Jesus, Ele pode preencher, e Ele vai te curar, Ele vai te libertar das drogas. Eu vou voltar aqui, ou você vai ter ido para a igreja, você vai se reconciliar, você vai aceitar Jesus. E na hora, meus amados, que eu fui embora, eu passei lá para despedir dele, ele falou assim, eu vou para a igreja. E o meu ajudante que estava comigo falou assim, Jesus te ama, vai mesmo, Jesus te ama. E foi maravilhoso. E eu gastei 2 dias, com 2 pessoas, eu e mais um. Começamos na terça às 3, acabamos na terça à quinta. O serviço ficou excelente, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam comigo, e eu cumpri o propósito de levar a palavra dEle. Aleluia. Jesus é perfeito, meus amados. Jesus é perfeito. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar os seus passos, guiar o seu propósito. Alinha os seus planos com o de Deus. Alinha os seus planos, não tem como dar errado. Às vezes você pode perguntar, mas eu não sei se os planos de Deus são os mesmos que eu quero. Meus amados, como o pastor Ney mesmo leu agora mesmo, Jeremias 11:29, eu é que sei os planos que tem ao seu respeito, planos de fazer o bem, planos de fazer prosperar, e não de fazer o mal. O Senhor é maravilhoso. Deixa Ele fazer esse reboliço na sua vida, deixa Ele te virar do avesso. Se entrega, reconheça a divindade do nosso Deus. Reconheça a divindade do nosso Deus. Sabe, o Senhor Jesus, Ele te vê. Ele vê o seu íntimo. O Senhor Jesus te vê debaixo da figueira. Natanael, um dos discípulos de Deus, de Jesus, quando ele foi chamado, Jesus chamou Filipe, vem, siga-me. Filipe de pronto aceitou, e Filipe foi lá chamar seu amigo Natanael, e Filipe disse a Natanael, vem, vamos, eu conheci o Cristo, o Messias, o que nós estávamos esperando para vir, venha, porque é assim, meus amados, quem tem Jesus, ele quer apresentar Jesus, ele quer que a pessoa venha para Jesus. Venha, o nome dele é Jesus de Nazaré. E a primeira coisa que Natanael fez, pode ser que muitos de nós ainda fazemos, que foi zombar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes sobe alguém para pregar, ou às vezes alguém te entrega uma mensagem na rua, mas você olha como a pessoa está vestindo, você olha como a pessoa está falando. Antes da palavra chegar, você olha quem vai pregar. Ah, hoje é o obreiro, hoje é aquilo ali. Ah, não, a palavra não é boa. Amados, a palavra é do Senhor. A palavra é do Senhor. A palavra é do Senhor. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E quando Filipe chamou Natanael e Natanael zombou,
Jesus chegou e falou assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo. Aí Natanael já assustou. Como é que uma pessoa chega e fala: uai, eis aí o Everton, em quem não há falsidade? Opa, da onde que você conhece? Quem te contou? Já olhou para Filipe e você contou para ele? Jesus respondeu: eu te vi debaixo da figueira. A figueira é o lugar de intimidade. A figueira é quando você entra para dentro do seu quarto e entra no secreto e chora ao Pai as suas mágoas, as suas dores, os seus problemas, e apresenta, e até mesmo questiona: Deus, por quê? Bastou esta palavra: eu te vi debaixo da figueira, para que Natanael olhasse e falasse: mestre, Rabi, tu és o Cristo, tu és o Senhor. Porque é na intimidade, meus amados, que o Senhor revela. Na intimidade. Não ache que é perda de tempo você dobrar o seu joelho no secreto e expor a sua vida a Deus. Não ache que é perda de tempo você apresentar a sua casa, a sua família e jejuar por eles, porque não é. O Senhor te vê e Ele tem um plano perfeito para a sua vida, cujo qual se chama Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E nesta noite eu quero te fazer um convite, para você que ainda não tem este plano perfeito na sua vida. Porque a palavra fala que a partir do momento que eu aceito ao Senhor Jesus Cristo e reconheço como meu único e suficiente Salvador, eu começo a fazer parte do plano. E se você ainda não faz parte deste plano, o momento de fazer é agora. Feche seus olhos por um segundo.